que o Senhor tem feito, a tua bondade que nos alcança mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, quero agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por estabelecer sobre nós a sua graça, por dar a nós a oportunidade de estarmos reunidos mais um sábado para poder aprender a sua palavra. Quero pedir ao Senhor que venha iluminar o nosso entendimento, que o Senhor possa, no nome de Jesus, nos inspirar a estar aprendendo e passando aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Quero pedir que, todavia, o Senhor venha abençoar a vida de cada um dos seus filhos, guardá-los, abençoá-los, remover todos os obstáculos, as dificuldades, confirmando a tua bênção, e naqueles que o Senhor tiver como propósito permitir com que passem por esses obstáculos, o Senhor possa dar graça, dar força para a glória do teu santo nome. Continue conosco, abençoe nossa família, abençoe nosso lar, enquanto nós fazemos a sua obra para a glória do teu santo nome. Amém. Ministério, página 19. Fazer um vislumbre sobre os ministérios existentes hoje dentro da igreja. Nós sabemos que o Senhor Deus, para poder aperfeiçoar a igreja, para o crescimento da igreja, para a edificação dos membros da igreja, o Senhor deu a ela 5 dons ministeriais, ao qual nós chamamos de ministérios. Hoje a igreja usa a nomenclatura ministério para falar de algumas outras coisas também que estão fora, não há respaldo bíblico para outras coisas que a igreja chama de ministério, mas não vou entrar nisso daqui nesse momento, né? Mas os dons de ministério, os dons ministeriais são aqueles que estão lá em Efésios capítulo 4. Nós vamos ver alguns deles aqui. A questão também, quero falar um pouco da nomenclatura. Os ministérios da igreja ou na igreja, eu coloquei aí da igreja, mas são ministérios da igreja, nós reconhecemos que eles existem. Todo ministério é serviço, como nós já dissemos outrora, é serviço. Não existe ministério sem serviço, sem trabalho. O ministério não é simplesmente autoridade, ela é serviço. A disponibilidade daquele que possui um ministério é chamado para o ministério de servir. Essa disponibilidade tem que ser conhecida, clara. As pessoas precisam ver no homem que tem um ministério a qualidade de servo, servo de Deus e conservo da igreja no quesito igreja. É a mesma coisa da política nacional, vamos colocar assim. Quando nós temos nosso vislumbre sobre a política, quem é que paga os políticos para estarem lá? Olha só a regalia. Nós nos preparamos, muitas das vezes, no ensino do básico ao superior, para poder alcançar um cargo bom dentro de uma determinada empresa e ganhar um dinheiro para que a gente possa sobreviver. Isso leva anos, levam dias, são sacrifícios que são feitos, e quando nós o alcançamos, nós vamos ser servo dentro de uma empresa. Então, há todo um conjunto de regras. Somos nós que trabalhamos para ganhar aquele dinheiro que é válido, é um bom dinheiro, aquela coisa toda, dependendo do cargo, dependendo da altura do serviço que nós vamos prestar. Politicamente falando, na política, aí a gente vê aí, por exemplo, os deputados, os senadores, que ganham um X de salário, mais as ajudas, que às vezes superam o salário, e tudo isso nós pagamos. Pagamos para eles mandar em nós. Pagamos para eles nos subverter. Pagamos para eles nos perseguir. Pagamos para eles não fazerem nada. Um jantar, por exemplo, de uma noite, como teve agora recentemente uma escalada aí, que não vamos entrar no mérito, um jantar de 3 milhões. Um jantar, uma noite de jantar de 3 milhões. Então, são coisas que são aberrações que nós pagamos. Eles não estão fazendo jantar, cada um pegou um dinheiro, fez uma vaquinha. Não, nós pagamos. Isso aí vai sair do cofre público, um jantar de 3 milhões, de 1 milhão, para os excelentíssimos estarem reunidos, ainda tramando mal contra o povo. Então,
qual é a figura do ministro no evangelho? É serviço. Se ele tem algum benefício, se há algum benefício, ele recebe algum benefício, porque eu sou totalmente a favor que a igreja que tenha um pastor, que essa igreja cuide dele, que essa igreja o mantenha, o sustente, né? Eu sou contra a igreja que pensa ao contrário, e quem pensa ao contrário, para mim, está no mínimo perturbado e endemoniado. Eu vou usar essa palavra, porque nós vamos a público, porque tem que ser muito, eu digo assim, tem que ter menos de 120 de QI, que o normalzinho é o 120 para cima. Tem que ter muito pouco QI, né, para achar que você pode pegar um pai de família, pai de 3, 4, 5 filhos, colocar para dirigir uma igreja e deixar ele morrer de fome lá. E você quer ver a igreja com cobranças, quer ver a igreja crescer, quer ver... Não, se ele vai trabalhar pela igreja, eu sou totalmente a favor que a igreja cuide dele. Tem que cuidar dele, para ele poder estar à disposição 24 horas. Demônio não tem hora para se manifestar. Problema dentro de casa não tem hora para acontecer. Então, se quer um pastor que vai te atender meio-dia, 11 horas da manhã, 10 horas da manhã, quando um filho for atropelado, quando alguém estiver doente dentro de casa e precisar da ajuda do pastor, quando tiver uma briga de casar e o pastor precisar estar lá, então você precisa deixar esse homem certamente só fazendo a obra. E para isso, ele precisa comer, beber, vestir, não só ele, a mulher e os filhos. Então, eu sou totalmente a favor, eu não luto contra isso, né? Eu sou contra quem cobra para pregar. Acabou. Porque eu nunca cobrei e, por isso, eu sou contra. E não é porque eu nunca cobrei, simplesmente, é porque eu nunca quis também cobrar. Nunca nem passou no meu coração cobrar para pregar a palavra de Deus. Então, eu sou contra, entendeu? Mas sou a favor que o pastor da igreja tem que ter o seu tempo totalmente dedicado à igreja, fazendo gestão para que sobre também para o cuidado da família. Porque se ele fracassar com a família, ele não poderá exercer o ministério. Acabou. Então, se a gente quer um pastor saudável, para não acontecer o que aconteceu agora, um pastor de 35 anos se matou dentro de um quarto, pastores se suicidando, para não acontecer essas coisas, nós precisávamos cuidar dos nossos pastores. Isso aí não é um erro somente do pastor, é um erro de quem gerencia, faz a gestão disso aí. Então, nós estamos cheios de igrejas aí, de pastores espertos, pastores presidentes com 30 geladeiras lotadas, não sabe o que é fome, não sabe o que é ter necessidade. Ah, mas eu já soube, mas agora você não sabe. E se já soube, já deveria ter aprendido a cuidar daqueles que você colocou para cuidar de povo. Então, ministério, irmão, na igreja é exatamente isso aí. Ontem eu comecei uma live, falei da proposta da live e o que nós vamos falar. É baseado no que nós estamos estudando agora na eclesiologia. Os 4 pilares da igreja. Um deles é a comunhão. Tornar as coisas comuns entre nós. É comum, o carro não é meu, é nosso. A minha casa não é minha, é nossa. Então, é assim, os cristãos tinham tudo em comum. É o que a Bíblia diz, eles tinham tudo em comum. Nós não temos tudo em comum. Nós temos o meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, não vai entrar, não vai pegar, não vou ajudar, não vou dar, não vou fazer favor, não vou acolher, não vou... Então, nós estamos totalmente fora, nós estamos na mesma visão do mundo. Mas a gente ajuda e depois recebe uma facada e tal. O mundo pensa assim. Romanos 12, verso 1, acho que é o verso 2. Verso 3. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Acabou, a minha mente não pode ser igual à mente do mundo. Não importa quantas facadas eu leve na vida, eu preciso continuar a ser quem eu sou. Porque foi esse o exemplo de Cristo na maior traição da sua vida. Judas o traiu e Jesus continuou amigo dele. Então, isso aí é a grande realidade. Então, ministério, o Senhor Deus deu alguns ministérios no objetivo de edificar o corpo, porque a preocupação de Deus, no caso aí, é a edificação da igreja, dos membros, é o crescimento da igreja.
Não crescimento numerológico, o crescimento qualitativo. Não é o crescimento quantitativo, é o crescimento qualitativo, de qualidade. Então, uma igreja saudável, com família saudável, uma igreja saudável, com famílias saudáveis, precisa de dirigentes, líderes e ministros saudáveis. Uma doença não pode gerar outra coisa senão outra doença. Então, o próprio Senhor Jesus disse: a cabeça for enferma, o corpo todo padece. Se a cabeça estiver enferma, o corpo todo padece. E nós estamos falando do corpo de Cristo. Então, é importante nós compreendermos que o ministério é exatamente isso. Eu ensino em algumas igrejas que a gente tem o privilégio de fazer algum seminário voltado à liderança, voltado a qualquer questão na igreja, a questão do cuidado da igreja com o seu pastor, assim como o cuidado do pastor com a sua igreja, porque nas nossas reuniões fechadas, que são de ministros, longe dos membros, nessas reuniões, eu pego pesado com os ministros, com os pastores, para que eles cuidem com zelo, que cuidem conforme a palavra de Deus ordena da igreja de Jesus. Seria hipócrita da minha parte, no momento que eu tivesse a oportunidade de estar com a igreja, não dizer à igreja que a igreja também precisa cuidar do seu pastor. Precisa ter um cuidado com o seu pastor. Que é muito importante isso. A fim de que a própria carta do escritor aos Hebreus, na parte onde ele fala sobre os pastores, ele diz assim, vocês devem obedecer aos vossos pastores para que eles possam cuidar de vocês com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Há uma ameaça ali praticamente velada. Não seria bom para vocês, o vosso pastor, cuidar de vocês em tristeza, em amargura. É o que está escrito ali. Então, nós não podemos fugir dessa verdade. Então, do mesmo jeito que o pastor, há uma cobrança de pastores sérios e pastores de Deus para cuidar do rebanho, também há uma cobrança de Deus para com a igreja cuidar do seu pastor. No Antigo Testamento, isso aconteceu. Lá no livro de Joel, nós vamos ver uma situação que acontece, que Deus deixou a terra estéril, porque eles cortaram a oferta de manjar e a oferta de libação, que eram ofertas que eram destinadas ao cuidado dos sacerdotes. Os sacerdotes também comiam dessas ofertas, se alimentavam delas. E o que o povo fez? Essa daí não, vamos dar só as que são para Deus, e essa daí é o seguinte, vamos cortar a oferta de libação e a de manjar. Cortou essa oferta, o que aconteceu? Deus foi lá, esterilizou, até mandou o gafanhoto, acabou, e eles plantavam e não colhiam. Por quê? Porque há um verso lá no livro de Joel, aliás, no livro de Joel, que diz assim, que Deus olha para os sacerdotes e vê, eles estão gemendo entre o alpendre e o altar. Eu estou vendo eles sofrendo. E por causa disso, Deus se irou. Então, tem que ter um cuidado do pastor com a igreja, mas também tem que ter um cuidado da igreja com o pastor. Eu vi igreja que age assim, eu fui numa batista uma vez, e eu vi a igreja cuidando do pastor. Irmão, era uma igreja próspera, uma igreja maravilhosa, de famílias saudáveis, os filhos dos crentes cursando medicina, direito, tudo universitário. É só no nosso meio que a gente vê crente abandonando a escola com quinta série. É só no nosso meio que a gente vê crente abandonando a escola com quarto ano, porque diz que vai ser pastor, com quarta série. É difícil. Não que esse seja um requisito, mas eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender por que o filho de um crente pentecostal não pode ser doutor. Não pode fazer cursar um curso na universidade, ser graduando, ser pós-graduado. Por que não? Quer dizer, é uma mensagem lá atrás que nós tínhamos, que tudo é pelo Espírito. Não, a sabedoria é do Espírito Santo. A gente sabe disso, que a sabedoria de Deus é superior à sabedoria humana. Oxe, como é? A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens, a Bíblia diz. Então, a gente sabe disso. Porém,
A sabedoria do homem também é válida. Estudar também é bom. Hoje, eu não diria a nenhum crente da igreja, se eu tivesse pastoreando, porque eu não estou pastoreando, eu não diria para nenhum, não aconselharia nenhum crente largar a escola. Para quê? Para ter culto cheio na semana? Só para ver os jovens terça e quinta no culto? Não. Vai para a escola, vai estudar, vai se formar, vai virar doutor, vai virar juiz, vai virar alguma coisa boa na vida, para a gente não ter um monte de demônio no Congresso, na Câmara. Estão os endemoniados lá porque nós paramos de estudar. Não quisemos estudar, entendeu? Raramente nós temos lá o ministro André Mendonça, que é evangélico, né? Mas é raro isso. Outros se tornam evangélicos já depois de ter um cargo público, já formado, mas é muito raro alguém que está na igreja, principalmente no nosso meio, assim, não falando mal do povo pentecostal, mas é muito relaxo. É relaxo no se vestir, no se cuidar, no estudar, no se dedicar em alguma coisa pessoal, é relaxo mesmo. Não faz um curso profissionalizante, aí depois fica tendo inveja da prosperidade do ímpio. Aí vê o ímpio passar com um carrão e fala, nossa, por que Deus dá um carro desse para o fulano? Porque ele acorda 4 horas da manhã, fez faculdade, estudou e trabalha numa empresa. Agora, o bacaninha de Jesus largou na quinta série, acorda meio-dia e quer andar de carrão. Aí é difícil. Aí é muito difícil. Nós não podemos reclamar de determinadas coisas porque nós cavamos com as nossas mãos, se a gente for olhar. Então, tem que alicerçar como igreja. E isso nós deveríamos ouvir do ministério, está no assunto que nós estamos tratando. Isso deveria ser ensinado de cima de púlpito, de culto de ensinamento. Pastor, por que eu falo que o pastor a gente tem que cuidar dele para ele ter uma vida mais sossegada para poder cuidar da gente? Porque é ele que vai orientar isso de cima de púlpito. Acompanhar a caderneta escolar. Houve uma época nas igrejas em outros países, irmãos, que os pastores acompanhavam a caderneta escolar dos filhos dos membros. Os pais estavam com problema com o filho na escola, trazia para o pastor chamava o menino, conversava, tentava interagir para ver o que estava acontecendo, e isso acontece em algumas igrejas das quais nós achamos que são tradicionais, como presbiteriana, batista. Isso acontece, de pastores estar ali, ó, dando uma força. O jovem cresce de uma forma tão bem instruído na igreja, que quando ele termina o ensino médio, ele procura o pastor para tirar uma dúvida de que curso ele pode ingressar na faculdade. Ele não quer parar, porque ele cresceu ouvindo o pastor dele dizendo o seguinte: estude, conquiste nessa terra e Deus vai te ajudar dentro daquilo. Você vai ser um bom doutor. Todo mundo pode ser um doutor, mas você vai ser um melhor, porque além de ser bom nos estudos, você vai ter a presença de Deus na sua vida. E nós não vemos esses sermões. Pelo contrário. Ah, irmão, às vezes é Deus que está chamando. Deus chamando. Eu cansei de ouvir isso. Larga tudo que Deus está te chamando. Ah, mas Pedro, esquece, o tempo de Pedro era outro cenário. Nós não podemos misturar as coisas, irmão. Na época de Pedro, ele podia pular no barco lá e pescar, que ele ia viver muito bem de pesca, como ele vivia. Hoje tem tanto pescador que você põe um barco ali, o próprio pescador do lado cagueta você para você não pescar, para sobrar mais peixe para ele. Então, é um monte de situação que as pessoas, às vezes, não conseguem. As pessoas não têm base do mal que fizeram durante todos esses anos na igreja. Ministros, líderes, deixamos de ensinar, de promover o bem-estar social, ensinar nossos irmãos a crescerem. E agora eles ficam tudo aí, no jogo do tigrinho. Crente no jogo do tigrinho. Aí fica aí tentando a sorte na raspadinha para ver se ganha um dinheiro. Achando que Deus vai dar uma... Pô, Deus podia te dar uma vitória se você tivesse estudado, tivesse alcançado
meios de se preparar para o mercado de trabalho, uma boa porta, uma grande porta poderia ter aberto, e assim sucessivamente. Os tempos mudam, os tempos bíblicos são um, os tempos nossos são outro. A palavra é a mesma, mas os tempos são outros. E Deus, com certeza, eu não sei se ainda dá tempo de alguma coisa nesse sentido acontecer, porque eu nunca senti tão forte que a vinda de Cristo está aí, mesmo por causa do descumprimento do alinhamento profético e das profecias bíblicas. Eu não sei se dá tempo de construir um castelo para frente, mas enquanto estamos vivos, vamos viver estudando, vamos tentar crescer, não vamos abandonar tudo por causa... Nós estamos parecendo aquele povo que quando alguém falava, marcar agora a vinda de Jesus para o dia 23 e 24, nós estamos aqui. Ou alguém foi e nós ficamos, ou ninguém foi. Então, olha só que situação. 23 e 24, o grande profeta lá da África, africano, falou que ia acontecer o arrebatamento, que ia ser em 2 dias, porque é muita gente, eu não entendi nada disso. Dia 23, ou dia 23 ou é 24. Então, já começa, você já vê que já começou. O povo, teve gente no mundo que ficou apavorado. Quem falou que teve com Jesus Cristo falou, vem buscar dia 23 e 24 de setembro. Cada palhaçada, irmão. É umas palhaçadas que a gente não... Mas por que tem esse espaço para esse tipo de gente? Para nós que estamos aqui falando a verdade, com a palavra, levando a sério a palavra, a gente não aparece na televisão. Se aparecer alguém procurando para cobrar alguma coisa. Entendendo? Então, é difícil. E a gente vai olhando essa situação, essa cinemática, como que vai acontecendo essas coisas. Mas vamos lá. O ministério, Deus deu esse ministério para o aperfeiçoamento, para justamente isso que eu estou falando, um aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Primeiramente no quesito espiritual, e como Deus sabe que vivemos em sociedade, para ter uma vida, né, de um cidadão exemplar, certo? E isso vai desde provedor, sustentador, mantenedor, e uma série de coisas que englobam essa questão da família, porque Deus é família. Então, o ministério trata-se do desempenho do serviço, exercício de um serviço religioso especial, no caso, como nós estamos falando de ministério na igreja, é isso aí, e existem as nomenclaturas voltadas. E esses ministérios são específicos na igreja. Foi uma atividade desenvolvida por Jesus e também pelos apóstolos, discípulos e todos aqueles que Deus levantou, todos os obreiros que Deus levantou ao longo de todos esses anos que nós estamos aí. Há 2 questões aí, o ministério geral e profético dos apóstolos, que é um ministério geral e profético. Eram os 12 apóstolos que foram levantados, e eu não vou bater muito nessa tecla aqui, porque tem até um livro que eu escrevi a respeito de apóstolos, nos dias de hoje, que eu, em particular não acredito, acredito no ministério apostólico da igreja em geral. Eu não acredito num apóstolo, mesmo porque os que tem aí não tem nem parece, nem com as vestes dos apóstolos vestiam. Imagine com os apóstolos. Como eu não estou citando o nome, é o que é a minha opinião pessoal, à luz das escrituras, é que a igreja tem o ministério apostólico, mas não possui apóstolos. Os apóstolos foram os apóstolos lá no passado, os 12. Acabou. Mas o ministério da igreja é apostólico. Okay? Mas como entender, então? Já que é apostólico, como que é apostólico que não tem apóstolo? Porque existiam alguns requisitos para serem apóstolos. Nem todos os mais de 600 discípulos que Jesus tinha, quando morreu e ressuscitou, foram apóstolos. Se é fácil ser apóstolo, então poderia ter mais naquela época. E não teve. Até o ano 96, e daí por diante na história da igreja, nós não vamos encontrar isso aí. Nós vamos ver depois. E mesmo porque o que move hoje o apostolado no coração desses homens é a hierarquia. Então, nós vemos lá os apóstolos lutando para ser pequeno e os de hoje lutando para ser grande. Nós temos um moleque aí dizendo, eu sou profeta. De onde? De onde? Se fosse só pelos erros que já cometeu, já tinha perdido o ministério. Porque por menos que isso, outros profetas morreram lá atrás.
Aí quer jogar na nossa goela, acha que a gente é imbecil. Eu vou acreditar que você é profeta só porque você revela RG. RG que você pega no Google, RG que tem programa hoje. Hoje tem, existe aplicativo, viu? Só põe o nome da pessoa, sai lá até que hora que ele foi no banheiro. Então aí gravam umas 4, 5 coisinhas, vai achando que a gente é tonto. Que Deus está preocupado com o meu RG. Deus está preocupado com a minha falta de vergonha na cara. É isso que Deus quer corrigir. Deus quer corrigir a minha estrutura como pai, como marido, como pastor, como amigo, como cidadão, como trabalhador. Eu não entendo essas revelações que não muda o caráter. A estrutura do ser humano. Porque não é por eu ter um bom carro que eu vou para o céu. É um bom comportamento. É bem diferente. Nós vemos aí nessa revelação, nessa gama de negócio todo aí. Não que eu sou contra a revelação, não sou contra, eu sou fruto de revelação. E às vezes Deus me revela alguma coisa também. Mas não é todo dia, não. Não é sempre. Como eu sempre falo de Jeremias, 54 anos e 6 meses de ministério, vai ver quantas profecias tem lá no livro do cara, de 54 anos. Um moleque, um camarada, esses apóstolos de hoje aí, 40 minutos de culto, ele fez 400 revelações. Vai ver as pessoas que ele está revelando? Sem a mínima estrutura básica cristã, sem Bíblia, sem palavra, sem estrutura, sem nada de Cristo. Irmãos, é muita brincadeira. Então, ministério vem para quê? Para ajustar isso, ajustar o corpo de Cristo. E há mais falsos hoje do que verdadeiros. Há mais falsos hoje do que verdadeiros. Os camaradas conseguem ver coisas dentro de um versículo que não existe. Então, estava vendo aí um desses profetão aí da última hora que se acha, dizendo que Jesus foi rico. Jesus foi rico. É uma da ânsia de vômito. Mas a igreja do cara tem gente por lá de fora. O carro dele, compraria uns 40 carros aí para os pastorzinhos que estão no sertão, que anda 5 quilômetros para dirigir igreja. Então, eu não entendo como igreja é isso. Não tem como, não entra de mim. Então, eu não aceito isso. Então você é socialista. Não, não sou socialista, eu sou bíblico. Comunhão, bens em comum, a participação de bens em comum. Quem tinha duas não tinha mais duas, só tinha uma e dava uma a quem não tinha, e assim sucessivamente. Eu acredito nisso, na Bíblia. Aí vem, o apóstolo é um mensageiro, no quesito lá, a princípio, Deus nos deu 12 apóstolos lá, receberam a comissão diretamente de Jesus, diretamente por Jesus, viram a Cristo após a ressurreição, gozavam de inspiração especial e exerciam a administração na igreja, estabeleci igreja em Campos Novos. Me perdoa, acho que eu estou quase gripando. Isso aí nos mostra o seguinte, que alguns se dizem apóstolos hoje porque eles estão abrindo muitas igrejas. Mas que tipo de igreja está sendo aberta? Que tipo de povo está dentro dessa igreja? Que tipo de trabalho está sendo feito? E qual é o propósito dessa igreja ser aberta? Qual o propósito dessa abertura de igreja? Eu luto, irmão, toda a minha vida para não abrir uma igreja. Para quê? Se já tem um monte. Agora, o ruim, eu tenho encontrado algumas dificuldades, porque o monte que tem também está fora dos trilhos. Aí você precisa achar uma mais perto da Bíblia possível. É o que eu falo hoje. Antigamente, o folheto tinha assim, até hoje vem, né? Procure uma igreja mais próxima da sua casa. Hoje, se eu fizer um folheto, eu coloco procure uma igreja mais próxima da Bíblia. Que precisa estar bem próxima da Bíblia. Porque próximo de casa tem igreja em cada esquina hoje. Mas o mundo continua perturbado, o tráfico continua crescendo, a criminalidade continua aumentando. Então, é de se perguntar, que igreja é essa?
que não está fazendo a diferença. E esse foi o pecado das igrejas do Apocalipse, das igrejas da Ásia. Aí nós tínhamos lá no quadro, como nós vimos a semana passada, profetas e profetisas. Não dá para dizer que não tinha. Profetisa Ana pegou Jesus no colo. Nós tínhamos a Ágape, entendeu? Profetizou para Paulo e havia profetas na igreja primitiva. Profetas. Mas não é de se dizer que o ministério profético continua. Não. Hoje o ministério profético não é assim. Não é visto dessa forma. O ministério profético hoje é a palavra de Deus. A palavra de Deus é profética. E eu creio também que há profetas que profetizam, porque é dom espiritual. Deus deu o dom de profetizar. Tem pessoas que profetizam, só não acredito nessas profetadas de 5 em 5 minutos. E não tenho medo nenhum de falar. Entendeu? E debater com qualquer um. Quando Jesus ressuscitou o filho da viúva, em circunstâncias ali, dizendo, ele foi chamado de grande profeta. Eu até tive a oportunidade de ver uma pessoa se defendendo esses dias, que eu não vou dizer o nome dele para não dar ibope, porque eu não aguento nem ouvir a voz. Não pela pessoa, mas o asco que a gente tem, o nojo de ver a arrogância tão novo e tão arrogante, tão vazio, tão sem nada de Deus. Mas Jesus... Por que então não fala que Jesus pregou novinho, que Jesus era o Filho de Deus, meu irmão. Jesus é o Filho de Deus. É bem diferente, gente. Eu não tenho nem como me comparar com Jesus. Quando um camarada chega a comparar o ministério dele com o ministério de Jesus, para mim ele já está 1000 anos-luz de longe do Evangelho. Não tem comparação entre eu e Jesus, irmão. Não há condições. Por isso que eu reconheço o senhorio dele, que não há condições de eu me comparar. O meu ministro, mas ele disse que eu faria coisas maiores. Não é nesse sentido, isso é uma interpretação endemoniada, demoníaca. Não é nesse sentido que eu vou chegar à altura de jeito nenhum. Eu preciso crescer até chegar à estatura do varão perfeito. Porém, isso aí está longe para mim. Está longe para nós. Os grandes homens que foram melhor, um Paulo, Davi, um Pedro, esses homens ali tinham um problema sério consigo mesmo de se aceitar como cristão, porque eles achavam que eram os piores homens do mundo. A gente vê uma raça de apóstolos, de profetinha, de tudo se sentindo semideus, titã. Precisa descer um pouco, baixar a crista um pouco, desempinar o nariz. Apesar que não adianta, Deus resiste ao soberbo. Deus resiste ao soberbo e dá graça para o humilde. Mas como tem povo para isso, tem a demanda, né? O povo está aí, o povo gosta disso aí. E esse povo que gosta não é um povo enganado, não. Coitado, eles são enganados, não é enganado, não. É que eles gostam de ouvir homens que falam conforme as suas concupiscências. 2 Timóteo, capítulo 4, amontoarão comissão no ouvido e ajuntarão doutores para si, doutores conforme a sua própria concupiscência. Seu prazer carnal. Está falando que ele gosta de ouvir. Vê se ele aguenta meia hora de ouvir Deus confrontando ele. Não aguenta. Aí o culto não é bom. O pastor estava na carne, o pregador não presta. Porque confrontou o pecado, aquilo que ele está no conforto da sua iniquidade. Então, o povão gosta disso, soluções rápidas, feitiçaria, sem medo de ser feliz. Feitiçaria, um sim-salabim, abracadabra e a coisa com é isso que o povo vai buscar. Esse povo que não tem compromisso com Deus não nasceu de novo. Que o verdadeiro evangélico, ele está preparado para os dias bons e os dias maus, e sabendo que os maus são mais dias do que os bons. Estamos na contramão, estamos no mundo que nos odeia por causa de Cristo. E odiado de todas as gentes sereis por causa do meu nome, disse Jesus. No mundo tereis aflições. Então, é essa questão do ministério profético nos dias de hoje. Precisamos ter os pés atrás. Chegou com muita coisinha na igreja, não estou ensinando a tocar. Vai tocar no profeta, vai morrer. Põe mate.
Eu desafio esse Deus, esse tipo de profeta a me matar. Tocar em profeta, vai morrer. E os meus irmãos que morrem lá, por amor à palavra, morto pelo Estado Islâmico, e ninguém do Estado Islâmico morreu. Vai morrer porque tocou em você, ô orquídea do deserto divino. Então, eu não acredito nisso, não. Entendeu? Não toqueis no meu ungido, não maltratei os meus profetas. Está escrito lá. Num contexto de uma situação que estava acontecendo ali. Entendeu? Agora vai morrer. Se fosse para morrer, então já tinha morrido muita gente aí. E se for profeta de Deus, se auto-intitulando profeta, tem um monte de gente aí. Eu sei onde o ministério desses camaradas começou. No engano, na mentira, na patifaria, testemunho imbecil, quer falar para mim. Ô, irmão, tem coisa que nem Deus acredita. Tem coisa que é terrível. Até o anjo faz assim. É terrível. Cada testemunho. Camarada falar para mim que prega desde os 3 anos, não sabia nem falar. Nem Einstein. As maiores mentes do mundo, os maiores gênios. Oh. Mas o povo gosta de ouvir isso aí. Nossa, que milagre! Prega o quê? 3 anos tá tomando mamadeira, meu irmão. Se não tiver mamando no peito da mãe. Oh, pelo amor de Deus, para nós, pleno século XXI, antigamente a gente acreditava nisso aí, Conde Drácula. Oh, eu sou um ex-vampiro, a gente até acreditava. Antigamente, os camaradas contavam um testemunho. Tinha um amigo meu aí que estava contando que ele ficou 4 dias enterrado, o vô dele foi e desenterrou ele. E a igreja explodiu. Estava morto, enterrado, o vô dele invadiu o cemitério, violou a sepultura e arrancou ele. Para a glória de Deus, ele estava lá para a igreja chorando. Eu falei, é um satanás mesmo. Porque tem gente que gosta disso aí, mano. Tem gente que gosta de acreditar nisso aí. Não assiste televisão, mas Steven Spielberg perde. É terrível. Então a gente tem que ter cuidado. O povo não é mais bobo, não. Hoje o povo tem acesso. Eu creio em milagre, sim, porque eu sou um milagre. Eu morri em 91, óbito clínico. Entendeu? Eu tenho filho, natimorto, meu filho de 20 anos, Gabriel Victor Lacerda. Nasceu morto, foi tirado morto para que a mãe sobrevivesse. Está com 20 anos de idade agora. Ressuscitou. Meu filho que está nos Estados Unidos, Kepler, tem o meu nome, caiu com 8 meses nascido, de cima da laje, 3,20 metros de altura de cabeça, no óbito cerebral, lá no Hospital do Planalto. Meu ex-sogro orou por ele. Está lá o meu menino, nos Estados Unidos, coisa mais linda do mundo. Não tem uma sequela. Entendeu? Tem o Lucas. Eu sei que tem milagre. É lógico que eu não estou duvidando, estou dizendo que nessa proporção aí não dá, não. Não força o céu, o reino do céu é tomado à força, mas não é desse jeito. Né? Vamos lá. Mestres. Aí Deus deu mestres para a igreja. Quem são os mestres? Dotados de dons para a exposição da palavra. Professor, instrutor. Esse título também foi dado a Jesus, né? Que era perito em ensinar. Ninguém ensinou como Jesus. Uma didática tão maravilhosa com a autoridade que Jesus tinha. Falamos até de um fato agora, na bar mitzvah dele, lá aproximadamente 12, 13 anos, estava ensinando os doutores no templo, porque ensinava com autoridade. Então, esse dom foi dado à igreja para instrução. E é um dom que a igreja não quer. É um dom que a igreja... Tem igreja por aí que não tem mais culto de ensinamento. Tem igreja por aí que não tem escola bíblica dominical mais. Todos os cultos de segunda a domingo é campanha. Porque o cara quer ver a igreja cheia. Ensino não enche culto. Já foi no culto de ensino? Tem algumas igrejas que ainda preservam. Tem algumas igrejas, né? Tem muita igreja, não vamos generalizar, tem muitas igrejas ainda que culto de ensino é lotado, culto de oração é lotado, mas é mosca branca, irmão. É quase extinto, isso é animal em extinção. Isso não existe, é raro de encontrar. Uma igreja que todo o grupo da igreja está lá nas orações, está na escola bíblica dominical, está no culto de ensino. É muito raro. Então, por que o diabo conseguiu entrar e fazer essa bagunça na igreja?
por falta de reverência a esse dom, o dom de mestre. O diabo foi minando, foi esvaziando os cultos de instrução, porque é no culto de ensino que você aprende estrutura, você cresce. Sua estrutura espiritual é composta do culto de ensinamento. Jesus passou a vida mais ensinando do que pregando. Os apóstolos mais ensinavam do que pregavam. O ministério de ensino é um ministério necessário para o crescimento da igreja. E quando nós substituímos isso pelas campanhas, nós estamos fazendo a igreja crescer com um povo com ambições que não são divinas, ambições que não são espirituais. Um povo, na verdade, um povo semelhante àquelas mulheres que são... Tem uma palavra que não vem agora à minha mente, interesseira. Um povo interesseiro dentro da igreja. Eles estão interessados que Jesus resolva os seus problemas, mas não querem ter responsabilidade com o evangelho. Não querem ter conduta de evangélico, mas quer a oração dos evangélicos. Quer a mudança de uma situação que eles estão atravessando, mas não querem entregar a vida para Jesus. Não querem viver Jesus. Querem viver os benefícios que Jesus traz. Mas ser de Jesus, não. Aliás, esse Jesus que eles estão mostrando para o mundo hoje, até todo mundo está querendo ser. Tem artista aí querendo ser. Que é um Jesus light. Um Jesus que você pode continuar sendo capa de revista adulta. Um Jesus que você pode continuar mostrando sua promiscuidade para o povo. Um Jesus que você pode continuar roubando com a sua banca do jogo do bicho. Você pode continuar fazendo tudo errado, porque ele quer seu coração. Esse Jesus que o mundo, que algumas igrejas estão mostrando aí, que recebe esses camaradas de qualquer jeito, só porque é artista, não tem um ano de crente, já leva para o pastorado, já a pastora fulano, o pastor ciclano, o missionário fulano, só porque foi artista. Aí o irmão Zezinho, que está 20 anos na igreja ali, porteiro fiel, não consegue ir ao presbitério. Esse Jesus aí é terrível. Não é o Jesus bíblico. E é isso que a gente fala da igreja. A decadência da igreja veio por causa disso. Então, o mestre, ele vem trazendo isso. Aí vem o presbitério, que são os presbíteros ou anciãos, que é considerados líderes da igreja. Por que ele é chamado presbítero e anciãos? Porque eram pessoas que tinham já uma experiência. Isso nos mostra... Eu não vejo em canto nenhum na Bíblia o Senhor levantando um inexperiente para cuidar do povo dele. Não tem. Alguém vai dizer, mas Davi... Não. Davi tinha 15 anos quando foi ungido, mas só sentou no trono em Israel aos 30. E dali até os 30 foi experiência, viu? Fugindo de Saul, sendo pajem de arma, lutando contra Filisteu, vencendo batalha, se escondendo, chorando, angustiando, noites com Deus, madrugada sem dormir, risco de vida, chamado para jantar e quase fica pregado numa lança na parede. Eu não vejo Deus chamando nenhum lugar na Bíblia um inexperiente. Não vejo. Então ninguém vai me colocar isso pela goela abaixo. A camarada veio para Jesus, não tem 2 anos, não saiu das fraldas, está fazendo xixi na calça à noite ainda dormindo. E fala que está pastoreando a igreja. Eu não vejo, não tem como. Não tem. Deus não chama. Deus não chama para o ministério pessoas inaptas. Deus chama o inapto, o capacita, o habilita e põe para dirigir o Senhor. Nós temos um Deus que vai dar carro na mão de quem não sabe dirigir? Pelo amor de Deus, nosso Deus é zeloso. Afinal, tem outras vidas ali. Precisa ter tirocínio, experiência. No tempo do Novo Testamento, os presbíteros também eram chamados bispos. Então, a palavra bispo e presbítero aparece no mesmo sentido. Viu?
Bispo e presbítero são as mesmas pessoas. Eles eram chamados por bispos ou presbíteros, mas eram anciãos. Pessoas com experiência, idôneos. Ancião da idoneidade. Pessoas idôneas com experiência que dirigiam a igreja. E por ter um rebanho, os presbíteros eram chamados também pastores. Porque pastor é ofício, não é cargo. Pastor precisa ter rebanho. É pastor quem está dirigindo um rebanho, cuidando de um rebanho. Então precisa ter rebanho. Então eles eram nomeados pela igreja como supervisores, superintendentes sobre a igreja local. Então, olha a responsabilidade. Você acha que Deus vai dar uma responsabilidade dessa com um inapto? Com uma pessoa que não teve tempo de evangelho, não tem experiência de evangelho? Não tem experiência de luta, de tribulação, de... Deus não dá, irmão. Se está lá, não foi Deus que colocou. Acabou. É essa a conversa. Aí tem os pastores. Os presbíteros chamavam pastores. Poimen. Tá aí, ó. Já me adiantei um pouquinho aí, né? Poimen. Eram chamados pastores, porque estavam governando, cuidando, eram ministros da igreja, tinham o dom de cuidar do rebanho. Deviam cuidar e supervisionar, presidir e defender a sã doutrina. Então, dá para fazer isso sem ter experiência? Defender a sã doutrina? Pega um moleque desse aí que não sabe defender a salvação, não sabe defender a razão da fé, não tem estrutura bíblica para defender, pelo menos, a espinha dorsal básica das escrituras sagradas. É levado por um vento qualquer coisa, uma marionete de alguém. Aí vem os aproveitadores, que tem uns aproveitadores que pegam o menino, os aproveitadores famosos ainda, que é o outro que pode falar o que ele quiser, outro mercenário aproveitador, mentiroso. E vai marionetando. Aí aparece um monte de oportunidade para ganhar R$8.000 a agenda do menino. Pode falar, irmã Claudete. Então, como o pastor está falando aí, né, que são pessoas que não têm, né, que são inexperientes e são colocadas para fazer uma obra, um trabalho que não tem a capacidade de fazer. O que eu vejo acontecer muito perto de mim são pessoas que voltam para a igreja, estavam afastados, voltam para a igreja e em 3 meses foi consagrado para o diaconato. Não sei nem se passou pela passagem da consagração do obreiro primeiro. Já foi consagrado diaconato e depois já teve outras pessoas que também estavam um tempo fora da igreja e quando retornou para a igreja foi colocado no presbitério. Então a gente vê, né, a falta de visão, assim, no meu modo de ver, a falta de visão não sei se é para segurar a pessoa, não sei por qual objetivo que tem, que a pessoa é colocada num cargo que às vezes nem comparece nos cultos, não participa dos cultos, não participa das orações, mas tem o cargo, tem o nome e não faz jus aquilo, a função que foi colocada, né? Então, o objetivo aí deve ser trabalhar para o mal, porque não tem outra conversa. No reino de Deus, a gente não pode usar uma coisa maleável. Alguém vai dizer, pô, o pastor está sendo muito duro. Não é muito duro, é a realidade, é a Bíblia. A Bíblia não tem um falso obreiro como um falso obreiro. Ele é lobo. Ele é um mal para o rebanho. Um pastor que tem... Isso aí é falta de zelo pelas coisas, é falta de cuidado. O pastor que age dessa forma, que consagra uma pessoa nesse sentido, para segurá-lo, para, não sei, cargas d'água, faz por interesse, e não seja Deus, que não seja o Senhor que está mandando, o pastor está trabalhando para o mal, está trabalhando para o inimigo. Porque ele está destruindo tanto a vida dessa pessoa, como colocando em risco o rebanho que ele cuida.
Quando eu pego uma pessoa que não tem um chamado de Deus, não foi vocacionado, olha o que a Bíblia diz, quando a gente vai consagrar alguém, a gente precisa separar, provar essa pessoa, e se for aprovada, então ela vai servir. Quando a gente não obedece isso, nós corremos esse risco de matar a própria pessoa, acabar com a vida dessa pessoa espiritualmente falando, e destruir também, colocar em risco o rebanho. Então, quando eu não tenho esse cuidado, mostra que eu também, minha chamada deve ser colocada em uma interrogação aí. Opa, peraí. Que pastor que é esse? Estou agindo que nem menino? Trabalhando para o mal? Então, irmãos, pastores, líderes, não pode brincar com o ministério. Isso é brincar com o ministério. O que a senhora acabou de falar é um testemunho muito forte. Depois que for consagrado, não aparece mais nos cultos. Vai quando quer. Ué, a consagração ajudou no quê? Não vai, não está na oração, não está no culto de ensino, não vai na escola bíblica dominical, não conte com ele para nada. Poxa, o que a consagração? Já mostra que a consagração foi errada. E agora? Quem vai dar conta disso aí? Quem fez? Porque Deus não mandou. A maior prova que Deus não mandou é o que está acontecendo. Isso aqui é sério, irmão. O ministério é sério. Deus não me deu isso aqui para me ficar brincando aqui na internet de ensinar a palavra, não. Falar com seriedade. Porque eu vou dar conta de tudo aquilo que eu estou ensinando aqui hoje. Eu vou dar conta daquilo que eu estou falando. Então, as pessoas precisam entender que não vai passar batido isso aí. Irmão, irmã Claudete, os irmãos que vão nos ouvir aí, eu ontem à noite, na live no meu Facebook, eu falei para os irmãos, entendeu? Há uma coisa que vai espantar milhares de igrejas. Vai ter igreja entrando para dentro do reino dos céus e pastores ficando por lá de fora. Muitos, e não são poucos, não, é muitos. Eu não estou dando o nome para não falar, está julgando, não. Estou dizendo a verdade. Pessoas que nem sabem estar lá e não sabem nem o que tem que fazer. É pastor sem saber o que é ser pastor. Nunca houve um crescimento tão exagerado de pastores no mundo. E um mundo tão doente como está. A igreja tão doente como está. E eu, quando falo de pastores, eu falo de obreiros, em geral. Evangelistas, que não sabem o que é ser evangelista, diáconos, presbíteros, cooperadores, não tem instrução, não tem ensino, não tem preparo. Chamados para a morte. Não é porque... O culpado não é esse evangelista, não. O culpado não é esse pastor despreparado. O culpado é quem fez isso. Mas esse agora, que está despreparado lá, também agora tem culpa por quê? Porque tem a oportunidade de se preparar, a oportunidade de falar com Deus, né? Aliás, tem culpa por quê? Porque se ele tem uma comunhão com Deus, Deus ia dizer para ele, não aceite isso não. Você não está preparado. Mas o eu, né? Ai, agora eu vou ser diácono. Agora eu vou ser presbítero. Que eu tenho certeza que Deus também toca na pessoa e fala, não aceite isso não. Eu não estou nesse negócio. Deus faz isso. A maioria das pessoas, você sabe, não é uma regra, mas só para dizer, você sabe que o ministério que Deus tem na sua vida é de Deus pela rejeição que você tem desse ministério. Você pode notar que todos os grandes homens de Deus disseram não. Nenhum deles almejava. Nenhum deles queriam. Nenhum. Se você olhar, todos eles disseram não. Os de hoje faz de tudo. Aumenta o dízimo, quer comprar o dom, quer comprar o ministério. Então, o mal já começa aí. Me perdoe. Mas eu preciso dar aula e estou aí gripado. Vamos lá. O cabeça da igreja. Aí vem os diáconos. Diáconos e diaconisas, como nós temos hoje. Diáconos. A palavra para
Não. Seu marido. É do seu marido. Perdoe, irmãos. A palavra direcionada aos diáconos, ele é servo, assim como todo ministério. Pastor é servo, o presbítero é servo, o evangelista é servo, o diácono é servo, o missionário é servo. O missionário é toda igreja é missionária. Nós que inventamos essa história, missionário, cargo de missionário. A igreja é missionária. Missionário é todo aquele que tem uma missão. A igreja foi enviada. Do membro, o membro da igreja ao pastor. Todos nós somos missionários, porque temos uma missão. Então já vamos começar com isso aí também. Eu sei que muito pastor não vai gostar, muito ministério não vai... Não estou nem aí. Não existe a palavra missionário na Bíblia. A igreja é missionária. A igreja toda é missionária. Qualquer cristão de verdade é um missionário. Está aqui com uma missão. Qual é a missão? Indo por todo mundo pregando o evangelho. Acabou. Essa é a missão da igreja. Nós temos uma missão. É a igreja com uma missão. Eu vou só terminar essa linha dos diáconos aqui. E nós vamos voltar a semana que vem falando sobre eles. Diácono, porque para mim é um dos ministérios mais importantes da igreja. Do início dela e até hoje, para mim, é de grande importância. No curso de diaconato que eu dou, eu falo sobre a importância desse ministério e a grandeza dele. Deus abençoe minha irmã. Deus abençoe a todos que vão ver essa aula de hoje. Que Deus seja louvado. Um ótimo sábado para todos. A paz do Senhor Jesus. Pode ser, pastor Keller, para a senhora a todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.